temperatura. Estamos em contato com Marjorie Kaufmann, lajadense, ela que assumiu a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul no mês de abril e esteve à frente da FEPAM antes disso. Em 2019 assumiu a FEPAM e em 2022 teve essa oportunidade, assumiu a pasta e deu conta do recado, tanto é que foi confirmada hoje pelo governador Eduardo Leite em suas redes sociais, assim que o Leite tem feito os anúncios dos seus secretários. Então, mais uma vez, o Vale do Taquari estará representado. Mas agora é um trabalho diferente, né? Ali a Marjorie assumiu no lugar do deputado Viana, que saiu para concorrer, e era um mandato de final de gestão, até andou trocando o governador naquele período também. Agora é diferente. Começa um novo governo, começa uma nova gestão e já com um trabalho mostrado e, pelo jeito, aprovado. Como é que foi essa negociação, se é que teve negociação, a conversa que eu sei que já correu ontem à tarde para sua confirmação, mas agora vindo também através das redes sociais do governador Eduardo Leite. Parabéns pela indicação e pela conquista mais uma vez, Marjorie Kaufmann. Boa tarde. Obrigada, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Vale e ao reconhecimento de vocês. Eu estou extremamente feliz com a notícia de hoje. E conforme você já falou aí, é um histórico, e aí esse histórico sempre remete aqui aos últimos anos aqui em Porto Alegre, mas eu acho que toda vez que a gente tem esses anúncios e esses marcos temporais na nossa vida, não tem como a gente não fechar os olhos e lembrar de onde a gente veio, como é que a gente fez, qual é a maneira de se trabalhar, né? E acho que quando a gente tem um governo que consegue reconhecer essa importância, que consegue reconhecer a necessidade do prosseguimento da importância da pauta ambiental, eu acho que todo mundo sai ganhando. Então, como você falou, a FEPAM eu peguei por uma gestão inteira e iniciou em 2019, a gente conseguiu muitos avanços perante a FEPAM. Na semana passada mesmo, eu fiz um dos eventos que eu disse que entre todos dos 4 anos tinha sido o que eu mais gostei de fazer, que foi a entrega de uma sede nova para a FEPAM. A FEPAM nunca teve sede própria, então essa foi uma das coisas que, embora eu seja extremamente técnica, a gente sabe que tem que dar condição administrativa das pessoas trabalharem. Então, acho que peguei pandemia também, então consegui crescer muito como pessoa, como gestora, mas agora se mostra aí um novo desafio pela frente, que é receber essa carta branca, essa carta de confiança do governador Eduardo Leite. E quando ele me ligou ontem, ele mencionou se eu seria só a secretária do Ranolfo ou se eu topava ser secretária dele também. E imediatamente eu disse que a gente sempre fez parte de um time só. Eu iniciei a gestão pública estadual no governo do Eduardo Leite, consegui crescer dentro da FEPAM, ser reconhecida, e depois do deputado Viana, então, assumi a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura com apenas 9 meses, e mesmo nesses 9 meses a gente conseguiu muitas entregas importantes que validaram, acho que deram aí o carimbo para essa nova fase. Nós temos vários projetos que foram desenhados na transição, então é seguir esse fluxo. Hoje eu tenho aí a prerrogativa, ou enfim, a vantagem de conhecer melhor a secretaria, tive esses 9 meses de experiências, tenho a prerrogativa também de conhecer bem a FEPAM, então não tenho dúvida que nós vamos criar um caminho diferente e que o governador Eduardo, como falei para ele por telefone ontem, falo aqui publicamente, tem em mim uma pessoa que quer ver o Rio Grande do Sul crescer, e vocês sabem que eu gosto bastante de trabalhar, então estamos aqui na semana entre o Natal e Ano Novo, e eu fiz 2 reuniões de conselho entre sexta passada e hoje, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Recursos Hídricos, e agora, daqui a pouco, que eu estou me deslocando para Lajeado, porque a nossa sede administrativa está impossibilitada de uso por um problema hidráulico. Mas reforço aí o meu comprometimento com o Estado do Rio Grande do Sul, e também quero aproveitar o espaço de vocês para dizer que eu tenho certeza que nada se faz sozinho, eu tenho essa certeza desde sempre,
e a minha recondução a esse governo também contou com o apoio de muitas pessoas do Vale do Taquari importantes, as próprias cooperativas e empreendedores, tudo isso foi importante para que a gente comprovasse essa maneira de trabalhar. E também sempre acho que é importante a gente ter o Vale do Taquari representado, porque nós sabemos das nossas dores, então, nesse sentido, também reforço o meu compromisso com o Vale do Taquari e dizer que o meu ano novo vai ter um recheio diferente, né? Estou muito feliz mesmo. E essa felicidade, Marjorie, essa ligação que você recebeu do Eduardo Leite, já era esperado? Já tinha tido uma conversa antes? Ou você foi pega de surpresa com essa ligação e ele perguntando se você gostaria de continuar sendo secretária dele também? A ligação do Eduardo foi ontem mesmo, então não havia uma conversa anterior. Eu sempre demonstrei a minha disponibilidade, até falei, eu acho que na Independente mesmo, estou disponível para um próximo governo, mas nós sabemos aí que a parte política é tão importante quanto a parte técnica, ter esse alinhamento com a Assembleia Legislativa é importante também, e eu sempre menciono que, embora eu seja filiada ao PSDB, eu sou da cota técnica do PSDB, então eu não concorri nunca a nenhum cargo político, o que me traz desvantagens na questão de ocupação dos cargos. Mas um governo ele não pode ser só político nem só técnico. Eu acho que a composição ela tem que ocorrer de uma forma que o resultado dessa mágica dê certo. E em 2019 o secretariado foi também composto dessa forma e tivemos excelentes resultados, não só pela executiva, mas porque o legislativo trabalhou em conjunto com o Estado. Então, é fundamental que todos esses poderes, eu gosto sempre de mencionar nas minhas falas, seja o executivo, seja o legislativo, seja o Ministério Público, são todos poderes públicos de um público só. Então, acho que o Eduardo tem esse brilhantismo em conseguir reunir essas características e eu fico muito feliz porque nós ainda temos muito a entregar e vocês sabem, eu sou da área ambiental, então acho que estar gerindo uma secretaria que é de meio ambiente, mas que também é de infraestrutura, além de ser uma grande responsabilidade, é um grande privilégio para qualquer um que seja da área de meio ambiente. Marjorie, para fecharmos aqui duas, Corsã, que agora a parceria público-privada foi vendida, era algo que se estudava e agora o grupo Aegea comprou por 4,15 bilhões de reais e também se tem algum projeto específico aí para o nosso Vale do Taquari. Então, com relação à Corsã, também foi um grande momento aqui do final do ano de dezembro, e eu falo isso porque nós aprovamos uma série de leis para o cumprimento do marco federal, o marco regulatório do saneamento. Esse marco trazia algumas datas importantes para o Estado e a questão da privatização ocorrer no ano de 2022 era um dos princípios aí básicos para a gente garantir o investimento em saneamento que vai ser necessário, que a Corsã não tinha condição de fazer. Então, sempre ressalto que a privatização foi a maneira que o governo estadual encontrou de poder continuar tendo viabilidade à companhia na prestação de serviço de água e saneamento para a população gaúcha e, inclusive, na continuidade desse posto de serviço de tantas pessoas. Nós, dentro da pasta de Meio Ambiente e Infraestrutura, nós tivemos privatizações da própria CE, que eram 3, a CE Distribuição, Transmissão e Geração, e nós não observamos aquilo que sempre se prega aí de demissões em massa, de piora na prestação de serviço ou aumento do valor tarifário. Então, toda vez que o governo busca uma alternativa, é sempre uma alternativa de prestar o melhor serviço com um custo razoável para a população. Eu tenho certeza que a Aegea, que arrematou então a Corsã, e eles falaram isso muito na coletiva,
eles vão ser regulados pela AGERGS, pela Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Sul, então não tem uma liberdade na questão tarifária, e eu sempre gosto de fazer uma relação de privatização para que as pessoas reflitam de como é que era o serviço telefônico quando ele era público, quando era CRT. Há algum tempo atrás, o governo do estado precisava ter essas empresas públicas para as pessoas terem o serviço. Mas, por uma série de burocracias e a própria competitividade do mercado, eles pararam de ter um rendimento satisfatório, uma eficiência satisfatória, tornaram-se custos altos e uma qualidade de serviço que pode ser melhorada. Com relação à CRT, se a gente se recordar aqui, pouquíssimas pessoas tinham telefone fixo, esses telefones eram caríssimos e as pessoas tinham que entrar numa fila para guardar o serviço telefônico. Depois que se privatizou e abriu para diferentes companhias, hoje a gente sabe que todo mundo tem um telefone, as contas são mais acessíveis e agora nós estamos fazendo aqui a nossa entrevista pelo meu celular. Então, acho que é um exemplo do quanto que o privado pode auxiliar na prestação de serviço. A parte de saneamento no Rio Grande do Sul é deficitária, saneamento é poluição de água de rios, é saúde pública, precisa ser melhorado, não só por causa do marco federal, mas a gente precisava dar um novo ritmo a essa parte que a Corsã não estava conseguindo atender. Em compensação, como prestação de serviço de distribuição de água, ela é referência nacional. Mas eu acredito que nós vamos avançar, ainda precisamos vencer algumas etapas para a assinatura do contrato, mas eu vejo nas outras concessões, os funcionários foram mantidos, os que quiseram, claro, e estão com contratações abertas. Tanto a CPFL como a Equatorial está com contratações abertas para aquelas empresas que for públicas que agora estão privadas. E com relação ao Vale do Taquari, eu já falei disso em outras reportagens, mas ainda não conseguimos terminar o segundo edital. Nós vamos ter o lançamento do edital de biodigestores, são 50 milhões do governo do estado e 250 milhões disponibilizados do Badesul para financiamentos de biodigestores em pequenas propriedades, tratamento de resíduos da produção de suínos e de aves, para que isso seja transformado em energia. Então, o produtor vai poder acessar este financiamento com projetos de até R$500 mil e o juro será subsidiado na totalidade pelo Estado. Então, juro zero para essa tecnologia de tratamento de resíduos da produção agrícola e possibilidade de geração de energia elétrica para a sua propriedade. Nós lançamos o primeiro edital, deve fazer um mês e pouco, que era para selecionar quais as empresas que estavam certificadas para poder fazer uso desse financiamento a juros zero junto ao Badesul. Tivemos 3 empresas classificadas, está no site da SEMA, e estaremos lançando o segundo edital agora na primeira quinzena de janeiro para receber os projetos que serão contemplados aí, totalizando um valor de investimento em obras que eu diria que mistura o meio ambiente, mistura a infraestrutura, então, e que vai ser muito importante para o governo do estado, que vai ser a tecnologia de biodigestores para as propriedades rurais. Marjorie, muito obrigada pelas informações, por nos atender. Parabéns mais uma vez por essa permanência na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e também um feliz ano novo, um feliz 2023. Muito obrigada, agradeço mais uma vez o espaço e ao profissionalismo da Rádio Independente com